Você sabia que o Palácio da Justiça de João Pessoa guarda segredos históricos e curiosidades que poucos conhecem? Eu tive o privilégio de explorar cada canto desse monumento, acompanhado dos desembargadores Ronaldo Queiroga e Marcos Cavalcante. E o que dizer do Salão Nobre? Uma verdadeira joia da arquitetura, que poucos têm a chance de conhecer. Quer saber mais? Vem comigo nessa viagem pela história. O Palácio da Justiça foi construído inicialmente para ser a escola normal do estado da Paraíba. Foi inaugurado em 1919 pelo presidente Francisco Camilo de Holanda. Aqui funcionava a escola normal, onde só matriculava moças, sexo feminino. Ao lado do Palácio da Redenção, aqui na frente, havia o Liceu Paraibano para os rapazes e funcionou por muitos anos. No ano de 1939, já presidente do estado da Paraíba, o interventor nomeado pelo presidente Vargas, o Dr. Agemiro de Figueiredo. Então, depois desses 20 anos de escola, ele construiu outro prédio para a escola normal, na avenida, que tem o nome de Camilo de Holanda, por trás do atual liceu, pertinho da Lagoa. E entregou esse prédio para ser a sede definitiva da Justiça do Estado da Paraíba, que era um tribunal itinerante. Funcionou em sala do Palácio da Redenção, da própria Faculdade de Direito, da Casa do Tesouro, que depois foi a Assembleia Legislativa, da Biblioteca Pública na Rua General Osório, e, portanto, os desembargadores diziam que era um órgão errante, não tinha uma sede própria. Então, o doutor Agemiro fez um prédio para a escola normal e entregou esse aqui ao então presidente Arquimedes Souto Maior, que foi juiz na década de 1920, tinha sido juiz na cidade de Souza, né? E que tem fatos notáveis com ele lá na cidade de Sorriso. Então, ele foi quem fez a instalação definitiva para esse prédio, né, do Tribunal de Justiça. E a partir de 1939, 20 anos depois de sua construção, ele permaneceu aqui até hoje. Para isso, foi feita uma pequena reforma e se avançou a fachada para a frente para que adquirisse um ar de palácio. Antes a parede era reta, com a frente para a Praça João Pessoa era reta. Então se fez essa puxada para a frente com colunas greco-romanas, não é? O prédio é um prédio de arquitetura muito bonita, não é? E recebeu essa feição de um palácio. Por isso que o nome desse prédio é Palácio da Justiça. E depois passou por outras reformas, aumentando para um lado e para o outro. Nas laterais, ele ficou um prédio numa forma de U, né? Onde há o estacionamento de automóveis na parte aberta dos fundos, né? Aqui nós vemos, no Salão Nobre, nós estamos no Salão Nobre, sim, do tribunal, e aqui nós vemos uma galeria onde encontramos pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da nossa justiça, que nós fomos criados aqui na Paraíba, repetindo, sem ter sede própria, no dia 15 de outubro de 1891. Aqui não tinha nem diocese, não tinha nem bispo. O bispo chegou 3 anos depois, 1894. Então, separou-se do Tribunal da Relação de Pernambuco, e aqui nós temos pessoas que, ao longo dos anos, contribuíram muito com essa organização que temos hoje. O primeiro é o presidente Venâncio Neiva, que foi quem separou a Justiça Paraibana da Pernambucana, como já falei. Depois nós temos o desembargador Arquimedes Souto Maior, que foi juiz em Souza, e por que ele está ali? Porque ele foi quem lutou muito e conseguiu aqui para ser a sede definitiva, esse local onde nós estamos. Então, é o desembargador Arquimedes Souto Maior e morreu na gestão. Ele não terminou a gestão, mas já deixou o tribunal aqui, instalado. A outra tela, nós temos o
interventor, o doutor Agimiro de Figueiredo, que, como disse, em 1938, aliás, em 1939, ele concedeu para o desembargador Arquimedes instalar a justiça aqui, 39. Aqui nós temos uma homenagem também ao doutor Francisco Camilo de Holanda, porque ele foi quem construiu o prédio, não para o tribunal, construiu para a Escola Normal, mas construiu. E depois nós temos aqui a figura do desembargador Heráclito Cavalcante, que foi um personagem assim muito discutido e debatido na Revolução de 1930. Né? Inclusive foi exilado e passou um tempo em Lisboa, e depois do exílio voltou para o Brasil, né? Por causa dos fatos da morte do presidente João Pessoa. Esse mobiliário é todo mobiliário de época. Essa sala principal são móveis do século XVIII, no estilo francês, toda essa mobília, e muita gente pergunta como foi que essa mobília chegou aqui e tal. Os presidentes foram adquirindo ao longo dos anos. Todos dão um contributo e o palácio vai sempre várias gestões. Esta mesa aqui é a mesa mais antiga dos desembargadores, era usada no tempo que tinha somente 7 desembargadores. E ela ainda hoje está aqui preservada do mesmo jeito. Inclusive ela andou pelos outros locais, outros prédios. Né? Então, era a mesa de sessões onde eles faziam o julgamento colegiado. Ali o presidente. Lá na cabeceira o presidente. E os outros 6 desembargadores. Os outros aqui, também de um lado o Procurador-Geral do Estado. Tem foto aqui com o ministro José Américo de Almeida, que era Procurador-Geral do Estado e tinha assento, e o Secretário-Geral do Tribunal. Aqui nós temos uma outra galeria muito importante, porque a Paraíba, apesar de ser um estado pequeno, e aqui do Nordeste, ela deu vários ministros no Supremo Tribunal Federal. Todos eles estão aqui, nessas telas pintadas, olho sobre tela, começando pelo grande presidente Epitácio Pessoa, que também é sepultado aqui nesse tribunal. O presidente Epitácio, no centenário de seu nascimento, 1965, os restos mortais vieram para cá, trazidos pelo presidente do tribunal e o governador do estado, e ele aqui está sepultado. Ele e a sua esposa? Ele e a esposa. Tem uma cripta e um museu dedicado a ele e a esposa. Depois tem o ministro Geminiano da Franca, também do Supremo Tribunal Federal. Depois o ministro Oswaldo Trigueiro, de Albuquerque Melo, também foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E, em seguida, o ministro Dijaci Falcão. Aqui, por sinal, os dois últimos, o ministro Dijaci Falcão e o ministro Rafael Maia, têm uma particularidade, é que ambos nasceram na cidade de Monteiro. Foram crianças juntos, eram vizinhos, nasceram na mesma rua. Então, são os paraibanos. Coincidência grande, né? Uma coincidência. Na mesma rua. Na mesma rua, na mesma cidade e no nosso estado da Paraíba. De tal maneira que tem essa particularidade. Mas são 5 paraibanos, né? 6 paraibanos. Não. São 5 mesmo. 5 paraibanos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Aqui nós estamos vendo a réplica de uma sala de audiências dos juízes mais antigos aqui na Paraíba, onde tinha assento com o escrivão, do outro lado do Ministério Público, os advogados, as partes, as testemunhas, prestavam seus depoimentos. Aqui imaginemos que houvesse uma parede e aqui está um gabinete particular do juiz, onde ele atendia de forma reservada às pessoas, aos advogados, né? Então são 2 espaços bem separados na realidade. Hoje aqui com a parede imaginária, né? Aqui são móveis de época também, foram sendo adquiridos ao longo dos anos. Então aqui nós temos o antigo Tribunal Pleno,
onde se reuniam todos os desembargadores, toda quarta-feira, e aqui eram tomadas as grandes decisões do Estado, né? E sobre as autoridades mais elevadas do Estado. Nós temos essa mesa em forma de U, o presidente ao centro, ao seu lado, à esquerda, o secretário-geral, à direita, o procurador-geral da Justiça e, lateralmente, os desembargadores todos, né? Começando pela direita, pelo mais novo, e terminando, né, lá na esquerda, o mais antigo, o decano. Né? A votação é tomada no sentido... também de época? Móveis de época, que o tribunal veio para cá, entendeu? Ali nós vemos duas telas, uma com o presidente Epitácio Pessoa, que é patrono do Poder Judiciário da Paraíba, e o grande jurista, que é universal, Rui Barbosa, que é patrono do Tribunal de Justiça da Bahia. E nessa galeria, nós vemos aqui, sem falta, todos os presidentes que passaram pela presidência do tribunal. Só falta colocar aqui a foto do desembargador Fred, que inclusive já está feita. Já está feita e vem para aqui. Aqui a gente coloca antes de ir lá do outro prédio, que aqui é para explicação histórica, né? Aqui essa tribuna é usada pelos advogados para fazer a sustentação oral. Né? O Ministério Público, quando fala do assento dele, ele não vem para a tribuna, ele tem assento e voz como os desembargadores. E aqui fica o público, advogados, assistentes. O advogado pode usar as cadeiras aqui dentro, usar a tribuna, né? E, em linhas gerais, aqui. Aquela tela grande que tem ali vai para restauro. Era um grande jurista do Império chamado Adolfo Cirne. Aqui na torre até tem uma rua que tem o nome dele. Ali não tem o nome, eu pretendo até botar, porque depois a gente esquece. Chama-se Adolfo Cirne. E ele está ali quase corpo inteiro, e eu não sei como chegou aqui ao tribunal. Ao lado é o evangelista Mateus, sendo guiado por um anjo e dando uma justa sentença para inspirar os desembargadores a fazerem justiça. Perfeito. E foi um presente vindo de Paris, encomendado pelo desembargador o Maurício Furtado, ao filho, que lá estudou e tornou-se professor de Sorbonne, de Patos, aliás, de Pombal, Celso Furtado, que nasceu em Pombal. Sim. O pai era Maurício Furtado, era desembargador e queria dar um presente ao tribunal. Aí pediu que ele mandasse lá pintar, ali não tem o nome do pintor, mas ele mandou e trouxe, numa das vindas aqui trouxe, e o desembargador Maurício Furtado presenteou o tribunal. Uma grande curiosidade aqui. E quem trouxe foi o grande ministro Celso. Aqui você vê TJ, é propriedade do Tribunal de Justiça. Todas as cadeiras são tombadas. Aqui é madeira com couro de animais. Couro de animais, todinha, macheteada. Linda cadeira. São cadeiras padronizadas. Relíquias. Quem gostou do vídeo, curta e compartilha. Viva a história, viva a Paraíba!